Pessoal, esse é o nosso vídeo 32, tá, de hidrostática. Vamos trabalhar aqui com dois exemplos aplicando o princípio de Arquimedes que a gente viu no vídeo anterior. Né? O que aquele princípio enuncia para a gente? Ele diz o seguinte, né, que qualquer corpo mergulhado num fluido fica submetido a uma força vertical de baixo para cima, que é devido à diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior daquele corpo. E essa força vertical de baixo para cima, né, exercida pelo líquido, é chamada de empuxo, tá legal? Então, vamos ver aqui essa situação que está colocada aqui é o seguinte. Digamos que você tem dois recipientes, tá? Um deles preenchido com um líquido de densidade ρA e outro com densidade ρB, tá? E aí, você dependura em cada um desses experimentos, você dependura um corpo, dois corpos, né, de mesma massa, tá? Então, a massa M aqui é o mesmo corpo, mesmo formato, tudo direitinho e com a mesma massa, tá legal? Essas molinhas, né, que estão colocadas aqui são dinamômetros, né, são medidores de força. Então aí quando você coloca esse corpo pendurado nessa molinha e mergulhado completamente aqui nesse líquido, essa mola vai sofrer uma distensão, né, ela vai exercer uma certa força que é a tensão sobre esse corpo, né? Então essa mola aqui do lado esquerdo vai aplicar uma força que eu chamo de TA, é a tensão aplicada pela mola no caso desse primeiro experimento. Então isso aqui vai ser o TA, né? E aí quando eu mergulho esse corpo no líquido de densidade ρB e ele está preso aqui nessa mola, essa mola vai exercer uma força sobre ele que eu vou chamar de TB. É a tensão na mola, né? Ou a força exercida pela mola, no caso B. Tá legal? E aí ele quer saber o seguinte. Conhecidos, né, os valores da massa desse corpo e conhecidas as tensões aplicadas pela mola, né, nesse caso e nesse caso, eu quero achar uma expressão para a densidade ρA sobre ρB. Ou seja, uma fórmula, né, para a razão entre as densidades desses dois líquidos, tá? Então é o seguinte, gente, nessas duas situações, essa massa M, ela está em equilíbrio, né? Se ela está em equilíbrio, a resultante de forças é zero, tá? Quais as forças que estão atuando na massa em cada um desses casos? Você tem o peso dele para baixo, tem o empuxo para cima e você tem também a tensão aplicada pelas cordas, né? Desculpa, pela corda não, por essas molas, né? Do dinamômetro, no caso A e no caso B, né? Então, na situação A, o que eu tenho? Eu vou ter aqui o empuxo exercido pelo líquido sobre esse corpo, mais a tensão TA, é igual ao peso do corpo, né? Então, eu vou ter aqui a tensão TA mais o empuxo. O que é empuxo? Densidade do líquido A vezes o volume do corpo que está submerso. Como o corpo está totalmente submerso, o volume que está submerso é o próprio volume dele, né? Então, vezes o volume do corpo, eu vou colocar simplesmente V, tá? Vezes gravidade, né? Vezes G. Rho vezes V vezes G, tá? E isso aqui tem que ser igual à massa desses corpos, né? A massa dele, né, que é mg. mg. E a mesma coisa para o caso B, né? Na situação B, o que eu tenho? Eu tenho que a tensão TB mais o empuxo tem que ser igual ao peso dele, né? Então a tensão TB mais o empuxo atuando no corpo na situação B, a densidade do líquido B, vezes o volume do líquido, né? Desculpa, o volume do corpo, vezes gravidade. Isso tem que ser igual à massa do corpo, vezes G. Então ele está querendo saber uma razão entre as densidades. Tem uma outra coisa também, que não, acaba que no final não vai precisar, na hora que eu estava vendo aqui, ele não deu o volume do corpo, mas na verdade não vai precisar, né? Sabendo só a massa e as tensões,
vai lá para achar uma expressão para as densidades, né? Então, o V do corpo, ele não foi dado, mas deixa indicado ali no problema, tá? Então, na verdade, o que ele me deu, né, foi as tensões, TA, TB, me deu a massa, e ele quer saber a razão entre esse cara e esse cara. Então, eu posso isolar, né, a densidade nesse primeiro caso, a densidade no segundo caso, e fazer a razão entre os dois, né? Que aí no final vai cortar esses volumes aqui, tá? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Na situação A, vamos fazer o seguinte, vamos isolar a densidade do líquido A. Então, eu vou ter aqui mg, aliás, eu vou ter que a densidade do líquido A é igual, vamos ver, mg menos, né, a tensão aqui vai passar subtraindo, então menos TA, dividido por o V vezes G, vai passar dividindo, né? Então, dividido por V, volume do corpo, vezes G, tá? E para a densidade B, a expressão é parecida, né? Vai ser a mesma coisa, mg menos a tensão, dividido por V vezes G. Então, mg menos a tensão, aplicada, né, pela mola sobre o corpo B, dividido por V vezes G. A tensão aplicada pela mola no caso B é o TB dividido por V vezes G. Então ele quer uma razão, né? uma expressão para divisão entre essas duas coisas. Então isso aqui eu tiro o seguinte, que ρA sobre ρB, densidade do A dividido pela densidade do líquido B, vai ficar então esse cara dividido por esse, né? Quando eu dividir esse cara por esse, você dividir fração, é pegar esse cara e multiplicar pelo invertido, né? Multiplicar por ele de cabeça para baixo. Então vai ficar mg menos TA sobre vg vezes v vezes g sobre mg menos tb, né? Então assim, fazendo passo a passo aqui, eu vou ter mg menos TA sobre v vezes g dividir por esse cara. Dividir por ele é multiplicar por ele de cabeça para baixo, né? Então vezes V vezes G sobre mg menos TB. Então aí vai cortar isso aqui, né? Corta isso, corta isso. Vou ter que a razão entre as densidades é simplesmente mg menos TA dividido por mg menos TB. E esses dados são todos conhecidos, né? Então, esse exercício aqui é interessante porque ele me permite montar um experimento desse tipo para determinar a densidade de um corpo que eu não conheço, a densidade de um líquido que eu não conheço, a partir de um líquido que eu conheço. Então, por exemplo, digamos que esse ρB aqui, digamos que esse líquido seja água, e esse outro líquido aqui seja um óleo, por exemplo, um óleo viscoso, cuja densidade eu não conheço, né? Mas se eu montar, né, esses dois experimentos, medir a massa e medir as tensões nessas molas, né, nesses dois experimentos, se eu conheço o ρB, eu consigo calcular o ρA, né, a partir dos dados do problema e da densidade que eu conheço. Então, a maneira experimental, né, de você determinar a densidade de um corpo que você não conhece, de um líquido, né, de um fluido que você não conhece. Tá legal? A partir de um outro que você conhece. Tá? E aí, vamos fazer esse último exemplo aqui, para a gente fechar então o nosso estudo da hidrostática, que é o seguinte, né, digamos que você tem três corpos mergulhados aqui nesse recipiente, né, preenchido ali com líquido de densidade conhecida. E esses corpos, eles têm a mesma massa. As densidades deles são diferentes, mas as massas são iguais, tá? E aí, né, o 1 fica parcialmente submerso e parcialmente fora d'água. O 2 e 3 ficam completamente dentro da água, tá? Dentro daquele líquido aí. Então, as massas dos blocos são iguais e ele quer o seguinte, ordenar os blocos de acordo com as densidades e de acordo com o empuxo que está atuando em cada um deles, né? Então, será que os empuxos são iguais ou diferentes em cada caso? Será que as densidades são iguais ou diferentes? Se forem diferentes, vamos classificar em ordem crescente. Tá?
Então, vamos começar pelos empuxos, pelos empuxos aqui, pessoal. Olha só. Vamos pegar para cada um desses blocos, que eles estão em equilíbrio, tá? Para cada um deles, vamos representar as forças, né, que atuam em cada um deles. Quais as forças que atuam neles aqui? Você tem o peso deles, que é igual para todo mundo, que eles têm a mesma massa, né? Então, você tem o mg e o empuxo. Como eles estão em equilíbrio, o empuxo tem que ser igual ao peso deles. O empuxo tem que ser igual ao peso. Como o peso é o mesmo para todo mundo, então eu sei que o empuxo é igual para todo mundo. O empuxo atuando no bloco 1 é o mesmo atuando no bloco 2 e é o mesmo no bloco 3. No primeiro momento, né, dá a impressão que os empuxos são diferentes, que esse cara aqui está meio fora da água e meio dentro da água. E esses dois aqui estão totalmente dentro da água, né? Ou desse líquido qualquer ali. Então dá a impressão que os impulsos são diferentes, mas na verdade não. Os impulsos são os mesmos, porque o impulso tem que ser igual ao peso. E o peso é o mesmo. Né? O que vai ser diferente são as densidades e, consequentemente, a quantidade, a fração de volume de cada um dos corpos que está dentro, que está mergulhado no líquido. Tá? Isso aqui vai mudar, mas os impulsos são os mesmos. Tá? Então vamos pegar no caso do corpo 1. Tá? Eu sei que o empuxo que está atuando nele é igual ao peso dele. Né? Então, no caso do corpo 1, vamos ver aqui, ó, corpo 1. O peso dele, mg, tem que ser igual ao empuxo. O que é o empuxo, gente? É a densidade do líquido, vezes o volume do corpo 1 que está mergulhado na água, né? Ou seja, o V submerso do corpo 1 vezes gravidade. Vezes gravidade, né? Então, isso aqui, ó, é igual. Então, a densidade do líquido, volume do corpo, a parte dele que está submersa, vezes o G, tá? Isso tem que ser igual ao peso do camarada. O que é massa vezes gravidade? Isso é o peso. E o que é massa? Não é densidade vezes volume? Então, a densidade do bloco 1, vezes o volume total do bloco 1, vezes G. Então, de novo, isso aqui é o empuxo, ó, densidade do líquido, né? O volume do corpo que está mergulhado na água, vezes G. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes gravidade, que é o peso. E o que é massa? Massa é densidade do corpo 1, né? A densidade desse material, do bloco 1, vezes o volume total dele, que eu estou chamando de V1, vezes o G, né? Então, aqui eu vou ter o seguinte, que a densidade do bloco 1, que o exercício está me pedindo para comparar as densidades, né? Então, vamos ver quanto que ela vale. A densidade do bloco 1 vai ser o seguinte, o G aqui vai cortar. Densidade do bloco 1 vai ser o volume submerso do corpo 1 volume submerso, né? O volume que está mergulhado do corpo 1 dividido pelo volume total dele, isso tudo vezes a densidade do líquido. Certo? Olha só. Cortei o G, passei o volume para cá dividindo, então o ρ do bloco 1 é densidade do líquido vezes volume submerso dividido pelo volume total do bloco 1. Né? Digamos que esse corpo 1 está metade dentro da água e metade fora da água. Então, nesse caso, a densidade do bloco 1 vai ser esse dividido por esse, vai dar meio. Então, a densidade do corpo 1 seria a metade da densidade do líquido, por exemplo. Tá? Ou seja, a densidade do corpo 1 é menor do que a densidade do líquido. Por isso que ele fica parte para fora e parte para dentro. Tá? Fazer agora o raciocínio para os blocos 2 e 3. Gente, olha só. Tanto para o bloco 2 quanto para o bloco 3, os dois estão totalmente mergulhados na água. Né?
Totalmente mergulhados no líquido e em equilíbrio. Então eu vou ter o seguinte, nos dois casos, a massa vezes G vai ser densidade do líquido vezes o volume submerso. Vamos pegar o corpo 2, tá? Qual que é o empuxo que está atuando nele? A densidade do líquido vezes o volume do corpo 2 que está mergulhado vezes G. Mas o volume que está mergulhado é o volume total do corpo, né? Ele está totalmente mergulhado, né? Esse aqui está parcialmente mergulhado. Esse aqui está totalmente mergulhado. Então, densidade do líquido vezes o volume total do corpo 2 vezes gravidade. Certo? Então, peso é igual a esse troço. O que é massa, gente? Fazendo o mesmo raciocínio ali. Ó. A massa do corpo é a densidade dele vezes o volume, né? Então, vai ser a densidade do corpo 2, a massa dele, né? É a densidade vezes o volume do corpo 2. O volume total dele. Vezes o G. Né? Então, aqui, mesma coisa. O G aqui vai cortar, esse cara corta com esse. Né? Aqui o volume vai cortar também, V2 e V2. Então, a densidade do corpo 2 é igual à densidade do líquido. Então, quando um corpo está totalmente mergulhado num líquido e em equilíbrio, né, ele está lá paradinho, totalmente mergulhado, a densidade dele é igual à densidade do líquido. Né? Isso vai valer a mesma coisa, é o mesmo raciocínio para o corpo 3. Né? A massa dele vezes G, mg, é igual a densidade do líquido vezes, fórmula do empuxo, né? Volume mergulhado do corpo 3, mas o volume mergulhado do corpo 3 é o volume total dele, né? Que ele está todo enfiado na água, vezes G. Isso é igual a densidade do corpo 3 vezes, o que é a massa? Densidade vezes volume, né? Então, vezes o V3 vezes G. Então, a mesma coisa, né? O G aqui vai cortar, o volume aqui vai cortar, eu vou ter que a densidade do corpo 3 é igual à densidade do líquido, como tinha que ser. Então, não interessa se o corpo está um pouquinho mais mergulhado dentro da água, ou se ele está no meio, ou se ele está lá no fundo. O fato é a densidade desse cara e desse cara são iguais, né? Ele está em equilíbrio e completamente mergulhado dentro do líquido, né? Esse corpo 2 aqui, ó, eu posso trazer ele para cá, posso trazer ele um pouquinho para cima, para baixo, não interessa. O empuxo que vai estar atuando nele é sempre o mesmo, porque o empuxo é densidade vezes volume vezes G. O ρ é constante, o G é constante e o volume dele é o volume total, que é constante, então o empuxo é sempre constante, independente de onde que ele está. Né? Então, como é que fica o ordenamento aqui? Né? A densidade do corpo 1, o ρ do corpo 1, é menor do que o ρ do líquido. E do 2 e do 3, a densidade deles é igual à do líquido. Né? Então, eu vou ter que o ρ do corpo 1 é menor do que o ρ do corpo 2. E a densidade do corpo 2 é igual à do corpo 3, que é igual à densidade do líquido. Tá? Então, um corpo que é menos denso do que o líquido, né? Um corpo que é menos denso do que o líquido, ele fica parcialmente mergulhado. Né? Parte fica enfiada na água e parte fica fora da água, né? Fora do líquido. Se o corpo tem a mesma densidade, se o corpo é maciço, né? E tem a mesma densidade do líquido, ele fica totalmente mergulhado e em equilíbrio. Se o corpo for totalmente maciço e a densidade dele for maior do que a densidade do líquido, ele vai afundar. Né? Então, né, a condição de flutuação de corpos sólidos, né, corpos maciços, está relacionado com a sua densidade. Né? Se ela é maior, menor ou igual à densidade do líquido. Isso vai determinar a condição de flutuação dele. Tá legal? E só para fechar, né, gente, só chamar a atenção, eu acho que isso já está meio
Meio óbvio, né? Mas só para destacar. A densidade do líquido depende do volume que está submerso. Então a gente pega, por exemplo, corpos aí que são extremamente massivos, né? Por exemplo, navio, né? Navio cargueiro, navio petroleiro, que são embarcações pesadíssimas, né? A massa delas é enorme. Como é que aquele troço consegue se sustentar? Como é que aquilo consegue boiar na água? E um pedacinho de ferro, quando você coloca na água, ela afunda. Então você vê que, na verdade, isso tem a ver com a geometria dos corpos, né, e com as densidades deles. Por exemplo, no caso do pedacinho de ferro, um pedacinho de ferro maciço, né, você coloca ele na superfície do líquido, ele vai afundar. Por quê? Porque a densidade dele é maior do que a densidade do líquido. Então o peso vai ser maior do que o empuxo. Então ele vai sofrer uma aceleração para baixo. No caso do navio, o que acontece? Tudo bem, ele é muito pesado. Só que o volume do casco do navio que fica mergulhado na água é enorme. O volume, o que a gente chama de calado do navio, né, que é toda aquela parte dele que fica mergulhada na água, é muito grande. Então uma coisa compensa a outra, né? A massa dele é muito grande, né? Mas o volume que está mergulhado na água também é muito grande. Então o empuxo que ele sofre é muito grande também. Daí dá condições para ele se sustentar, né? E no caso lá do pedacinho de ferro, a condição de, como ele é maciço, né? A condição de ele não boiar na água é porque ele é mais denso do que a água. Essa é a ideia. Tá legal? Então, assim, para a gente chegar a essas conclusões, basta a gente analisar a condição de forças, né? O empuxo é maior, menor ou igual ao peso, né? Fazendo esse tipo de análise, você consegue verificar se o corpo vai boiar, se ele vai ficar em equilíbrio, né? Ou se ele vai afundar, né? Se ele boiar, ele vai boiar fora, um pouquinho fora da água e um pouquinho dentro, ou vai conseguir boiar totalmente mergulhado no líquido. Isso depende da densidade, né? Então, assim, fazendo a análise das forças, você consegue chegar nessas conclusões, ok? Aí, gente, isso encerra, então, a parte de hidrostática. No próximo capítulo, a gente já começa com hidrodinâmica. A gente vai começar a trabalhar agora com fluidos em movimento, tá? Até agora a gente trabalhou situações estáticas, né? Agora a gente está interessado em estabelecer relações entre a pressão que um líquido exerce, por exemplo, no interior de uma tubulação, com a velocidade com que ele está fluindo dentro daquela tubulação, tá? Então, isso é assunto da hidrodinâmica, né? Ou dinâmica de fluidos, tá? Esse é o nosso próximo assunto no vídeo 33.